Doutora Gorete Timóteo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Estação Sorriso, aliás, Estação Saúde, e agora com um tema específico, que é dentistas nas UTIs. Suas considerações iniciais ao nosso público. Eu quero agradecer o convite, doutor Júnior, e a TV Master, e a todo o público que nos assiste. Doutora, realmente, mas vamos ao que interessa, né? Afinal, nós queremos saber qual a importância dos cirurgiões dentistas nas unidades de terapia intensiva. Então, 60% das infecções hospitalares corresponde às pneumonias associadas à ventilação mecânica. E a presença dos cirurgiões dentistas com medidas preventivas tem diminuído esse quadro de infecção. Que é, inclusive, a segunda causa, me parece, né? De infecção. É a segunda maior causa das infecções respiratórias. Ok. Inclusive, quando a doutora fala na questão da pneumonia, o paciente, no caso, que adquire essa pneumonia, normalmente ele está entubado, é isso? Ele está entubado e aspira essa bactéria? A PAV, que é a infecção a nosocomial, a infecção associada à ventilação mecânica, é a pneumonia que se dá após 48 horas do paciente interno na UTI. Ok. Inclusive, dados, volto a dizer novamente, se você quiser conhecer mais esse trabalho dos dentistas nas UTIs, né, que é uma realidade hoje na Paraíba e também em todo o Brasil. E tem dados aqui na internet que fala que diminui em 30% as infecções, só o fato de ter a presença desse profissional executando os procedimentos básicos. Agora, doutora, o que se percebe aqui, por exemplo, aqui na Paraíba, eu não tenho conhecimento de concreto, mas eu vejo já cirurgiões dentistas, colegas nossos, em alguns hospitais públicos, tanto da rede estadual como da rede municipal. Mas eu não tenho visto ainda, quer dizer, não tenho isso concretamente, não estou falando de forma concreta, mas tem até uma pessoa minha, inclusive conhecido meu, que está na UTI, eu fui visitá-lo e não vi a presença do cirurgião dentista na UTI. Existe alguma lei hoje que regulariza tudo isso? Porque a gente vê isso nos hospitais públicos e não está vendo ainda nos hospitais privados. Finalmente, existe a lei ou não existe essa lei? Existe a lei RDC número 7 da Anvisa, que cuida de todos os procedimentos que são utilizados na UTI para o bem-estar do paciente. Então, realmente existe essa lei da Anvisa. Então, olha só, que bom, né? Agora você tem dentro das UTIs, a presença do cirurgião dentista. Estamos conversando aqui com a doutora Gorete Timóteo. Ela é da Odontocore, inclusive tem o telefone dela aí na tela. E está falando, ela é mestre em odontologia intensivista pela Sobrate. Inclusive, estamos falando aqui sobre essa presença, a importância do cirurgião dentista em UTIs. Você tem alguém na UTI? Percebeu que já existe cirurgião dentista na UTI? Pois é, os hospitais públicos da rede estadual e municipal, muitos deles aqui em João Pessoa, já têm o dentista na UTI. Agora, doutora, nós falamos inclusive na rede privada e na rede pública. Na rede pública a gente vê esse constante trabalho, inclusive a doutora tem esse trabalho sendo desenvolvido, me parece que a doutora faz parte do grupo, de uma equipe do hospital de Arlinda Marques. Arlinda Marques. Infantil Arlinda Marques. Aliás, parabenizar o hospital pela estratégia que se montou dentro da UTI. Mas é possível, doutora, se observar em um paciente, por exemplo, um paciente que não tem assistência, né? Muitas pessoas estão nos assistindo e tem um parente, um vizinho, alguém que está na UTI. O que se observa, né, no caso, em um paciente que não tem essa assistência? Então, a própria boca já é um lugar onde existem micro-organismos, bactérias, fungos. E se esse paciente não tem essa higiene bucal sistemática, vai haver uma proliferação desses micro-organismos. E no paciente que está na UTI, todas as funções desse paciente, do sistema estomatognático, eles estão alterados. Então, o paciente tem uma hipocialia, que é a diminuição do fluxo salivar, ele não consegue mastigar, não consegue falar, nem fazer a sua própria higiene. Então, a necessidade desse profissional, né, que
faça essa higiene, esses procedimentos preventivos, para que esse paciente ele não chegue a ter outras infecções. Então, outras infecções na cavidade oral, como a candidíase, que vai gerar dor e limitar ainda mais esse paciente, né? Mais problemas para o paciente. Inclusive, a boca, na realidade, ela funciona como uma estufa, né? Mais ou menos uma coisa desse tipo assim. Vírus, né? Bactérias, fungos estão ali presentes. Então, imagine você numa situação, né? Interrompendo um pouquinho aqui, só para as pessoas entenderem. Você escova seu dente manhã, tarde e noite. Tenta fazer isso e ficar sem escovar um dia. A sensação que você vai ter, né, se você não fizer essa higiene bucal. Imagina um paciente em UTI, né, altamente, vamos dizer assim, dependente das pessoas, da equipe, e não ter esse profissional. É como a doutora falou, você tem ali uma quantidade enorme de bactérias, milhares de bactérias, se multiplicando. Agora, doutora... Júnior, só acrescentando, sem contar que esse paciente ele está com um sistema imunológico deficiente. E, com certeza. Inclusive, houve um caso, doutora, só para lembrar, o caso, acho que foi Beto Carreiro, se eu não me engano, foi esse caso que levou a toda essa repercussão em todo o país. Ele teve um problema cardíaco e a origem desse problema se deu exatamente de uma bactéria que foi de origem bucal. E tudo isso levou, né, a se criar, inclusive, existe uma lei correndo também na Câmara dos Deputados, me parece, falando exatamente sobre isso. Então, houve necessidade de morrer uma pessoa famosa e, no entanto, foi uma simples bactéria que estava na boca. Porque existem pacientes que já vão para o hospital, eles já têm focos infecciosos, que vai funcionar como fatores de risco para essas doenças de ordem sistêmica. Exatamente. Inclusive, por mais que a saúde bucal, existe um projeto do governo federal, Brasil Sorridente. Aliás, parabenizar o governo federal por esse programa Brasil Sorridente. Mas tem se percebido que muitas pessoas... Eu acho que, inclusive, a declaração poderá ser até sua, as condições de saúde bucal. Como é a condição de saúde bucal desses pacientes, por exemplo, que vêm do interior? A situação está sob controle ou não? Os pacientes, além de não ter uma consciência, né, do que é um procedimento de higiene bucal, eles vêm em condições precárias, né, a saúde geral, né, do paciente. E principalmente esses que vêm do interior. Doutora, é possível agora a gente bater um papo assim, para que a colega fale assim de forma resumida, como se dá essa atuação, né? Porque muitas pessoas nem têm conhecimento, né, que há essa presença do dentista na UTI, é fundamental, né? Não conhecia a história do Beto Carreiro. Eu volto a insistir, se vocês querem ter conhecimento, entre na internet, coloque lá dentistas intensivistas, coloque dentista na UTI, tudo isso você vai conhecer melhor. Mas, de forma resumida, como se dá essa atuação dos profissionais? Então, nós fazemos, além das medidas preventivas, nós fazemos parte dessa equipe, nós temos também medidas de diagnóstico, nós podemos contribuir para fechar diagnósticos. Também podemos fazer outras medidas quando são solicitadas pela própria equipe, pelo médico. E nós fazemos procedimentos não invasivos, e em pacientes que estejam estáveis. E, inclusive, doutora, os órgãos, me parece, os órgãos vitais para uma bactéria dessa é o pulmão e o coração. Não é isso mesmo? Isso. Ou seja, e vocês controlam o que exatamente? O que é que tem na boca ali que vai ser controlado? É um chamado biofilme. E o que é o biofilme nesse caso? São um acúmulo, né, dos micro-organismos em todas as estruturas da cavidade oral. Mas é só no dente, não? Não, na língua, né, na mucosa, em todo o ambiente da cavidade oral. Ok. Na região da orofaringe também. Pois não. Outra coisa, Alisson, nós temos algumas imagens na internet. Vamos ver se a gente consegue ver algumas imagens. Bem, aí nós estamos vendo exatamente uma das colegas atuando em UTI. No caso aí, doutora, esse procedimento básico que ela está fazendo, normalmente, como é esse procedimento?
Esse procedimento ele usa que tipo de produto? Nós podemos usar a clorexidina, mas também nós podemos fazer alguns procedimentos, por exemplo, pacientes que têm problemas de sequelas neurológicas, que apresentam as superfícies dentárias pontiagudas. Nós podemos fazer um desgaste, são procedimentos simples e rápidos, desde que seja também autorizado pelo próprio médico. A gente vê aí uma imagem exatamente em UTI, a gente vê que é um senhor de uma certa idade e esses procedimentos são feitos hoje já em UTI pelo cirurgião dentista. No caso, eu percebo também que há um cuidado especial na questão da biossegurança, não é isso? Isso. Nós seguimos todos os padrões da UTI, né, doutora, da biossegurança. Pronto, aí está. Aí é aquela conversa que nós estávamos falando a respeito do biofilme, né? Essas aí são as bactérias, essas milhares delas. Quer dizer que uma criaturinha dessa aí, entrando no sangue e indo para um coração ou pulmão, a coisa fica complicada. Então, o paciente que está na UTI, ele fica muito tempo com a boca aberta. E essas bactérias, esses micro-organismos, eles podem ser aspirados e também eles podem seguir uma disseminação pela corrente sanguínea. Aliás, doutor, inclusive existe um filme na internet, se você quiser acessar, chama-se Corpo Saudável. Você entra na internet, no Google, bota Boca Saudável Vídeos, que vai mostrar exatamente isso que a doutora acabou de falar. Ou seja, uma bactéria dessa penetrar na corrente sanguínea e realmente chegar no coração. Doutora, nós estamos vendo aí, eu queria que o pessoal de casa não se assustasse, isso aí não é sangue, isso aí na realidade é um revelador, não é isso? Isso, é a evidenciação de placa bacteriana. Explica aí, essa tintura é uma tintura que se usa para que exatamente? Para que o paciente ele consiga ver mais claramente onde está toda a impregnação do biofilme. Esse aí é o biofilme, é isso que vocês controlam exatamente para que isso aí não se multiplique. Isso. No caso, doutora, se, por exemplo, de quanto em quanto tempo se dá esse controle dentro da UTI? A cada 4, 5, como é isso? Horas? Depende de cada paciente. Depende da quantidade do biofilme. Então, o cirurgião dentista ele vai determinar à medida que ele faz o exame da cavidade oral. Nós podemos também, dentro da UTI, fazer não só visualizar esse biofilme, mas também nós podemos fazer uma palpação de todas as estruturas. Isso é muito importante, porque a gente observe lesões bucais, lesões na língua, que também essas lesões elas podem auxiliar no diagnóstico das síndromes. Então, nós fazemos também palpação dos músculos faciais, podemos também fazer palpação dos músculos faciais e de alguns nódulos também presente na rede linfática, na região de cabeça e pescoço. Ok. No caso dessa imagem na tela, a língua, ela se torna também, vamos dizer assim, um nicho de bactérias. O que é que, nesse caso, vocês estariam removendo dessa língua? Então, o dorso lingual é onde se acumula maior quantidade de micro-organismos e de bactérias. E é importantíssimo que seja feita essa higiene do dorso, de toda a região lingual e de todas as outras estruturas da cavidade oral. Essa imagem aí é conhecida como saburra lingual. Saburra lingual. Pois é, então você para você entender melhor, veja só a situação. Uma pessoa que está na UTI, que passa 3, 4, 5 dias... Imagine uma saburra dessa lingual se não tiver um controle, se não tiver uma pessoa ali perto, um cirurgião dentista. Vamos para outra imagem. Doutora, a senhora falou também que essa presença do cirurgião dentista não se resume praticamente só à higienização, mas a detectar lesões, né? É comum a boca, por exemplo, estar ressecada? Então, a boca do paciente que está na UTI, ela apresenta ressecamento, né, aquelite angular também, a presença de candidíase e candidoses também são as lesões mais observadas, são também devido ao uso de medicamentos também. Assim que o medicamento muitas vezes pode diminui a saliva, né? Diminui a saliva, mas também algumas medicações causam o aparecimento de lesões na cavidade oral. Esse caso aí, inclusive, doutora, foi da internet, mostrando exatamente a candidíase, e a gente percebe o quê? Uma rachadura, né? O lábio está tão ressecado que rachou a região labial. Nesse caso aí, o dentista também tem
consegue ter esse controle, né? Ou seja, além da medicação que o dentista vai poder fazer, né, nesses casos, ele vai fazer a profilaxia, vai fazer a higiene, né, e também vai prescrever para a equipe toda a medicação necessária que vai ser utilizada nesses pacientes. De acordo com o prontuário médico, com um trabalho em equipe.